Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o Evangelho de São Marcos, onde ontem paramos, e hoje são somente 3 versículos. Escutemos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é um evangelho enigmático, um pouco difícil de meditar, e ainda tão curto este trecho que se nos apresenta na liturgia. Mas devemos de compreender no contexto, pois ele parece ir contra um outro trecho do evangelho de um outro evangelista, que veremos mais adiante, mas não é. Dentro do contexto no qual se encontra. Primeira coisa, vemos João e os discípulos zelosos pelo nome de Jesus, pela igreja, por aquilo que Jesus está constituindo, formando seus discípulos, preparando para dar continuidade à missão redentora de Jesus no mundo, a sua missão salvadora. E com isso, ao encontrar este homem que não estava no seguimento de Jesus, mas exorcizava no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, proibiram este homem. Devemos de entender a resposta de Jesus: não o proibais. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus reprova a proibição, acentuando que não poderá, sem se condenar a si próprio, detrair dele quem em seu nome faz coisas extraordinárias, e fazendo compreender que nunca se deve estorvar quem faz o bem, pelo temor de que não seja digno ou capaz aquele que o põe em obra. Esmiuçando isso ainda mais, o que Jesus quer dizer? Se alguém realiza obras na autoridade, no nome de Jesus, boas obras, hein? Compreendamos bem. Obras de amor, obras de caridade, até mesmo, como vimos, às vezes não é caridade, mas filantropia, então realizam essas obras, milagres, exorcismos, no nome de Jesus, o que acontece? Esta pessoa terá que prestar contas ao Senhor daquilo que está fazendo no seu nome. A pessoa mesma, se contradizer, se não realizar a busca autêntica do Evangelho de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos, e não viver aquilo que o Senhor propõe na igreja, essa mesma pessoa se condenará. Então, qualquer um, e aqui entra até mesmo nós, se realizamos as obras no nome de Jesus, mas não vivemos em Jesus, não nos movemos e não somos em Jesus, como diz São Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e somos, nós também vamos prestar contas de todas as obras que fizemos em nome de Jesus. Aqui, então, devemos de ter em conta
que não devemos de questionar o bem cumprido, devemos de aceitar o bem realizado, a obra boa realizada, não importa de onde provenha, de quem provenha. Se é uma obra de amor no nome de Jesus, se é uma obra de caridade que vem de Deus, devemos de aceitar que se realize essa obra na vida das pessoas. Porque muitas vezes Deus ali realizará a obra que Ele quer, não a que a pessoa quer. Quanto à pessoa, cada pessoa prestará conta a Deus, se não lhe foi fiel. Se usou seu nome para obter lucros, como infelizmente vemos tanto no nosso tempo, não é verdade? Para obter lucro, confiança das pessoas, amizades, favores, isso e aquilo, cada um prestará conta a Deus. Será condenado por si mesmo? Se condenará diante de Deus. Mas quem faz o bem, quem realiza boas obras, aquilo que o Senhor pede, nós devemos de aceitar e não impedir que estas boas obras aconteçam. Se nós não conseguimos realizá-las, não critiquemos também aqueles que fazem. Mas, se essas obras realmente demonstram este amor de Deus, ajudemos, mas mostremos a verdade do amor de Deus. Não nos recusemos a anunciá-lo. E como temos feito isso? Temos, com excesso de zelo, como os discípulos do Senhor, impedido que as pessoas realizem boas obras, boas ações, ações de amor para com o próximo, mesmo que seja um amor humano, como meditamos ainda no domingo? Um amor que não é o amor sobrenatural, a caridade verdadeira, mas é um amor meramente humano? Nós queremos impedir, criticamos, fazemos com que certas pessoas assim se sintam fracas de continuar realizando boas obras, gestos de amor, gestos de caridade, por causa de nossas críticas? Recordemos, mais uma vez, cada um prestará contas a Deus, mas nós devemos de permitir que, se a pessoa realiza obras no nome de Jesus, que ela realize estas boas obras. E isso parece cair em contradição, o último versículo que escutamos, com um outro trecho do Evangelho, com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 30. Porque na outra tradução que temos aqui, quem não é contra vós é por vós. Enquanto aqui ouvimos no texto, quem não é contra nós é a nosso favor. Mas Jesus fala contra vós. Quem não é contra vós é por vós. E o que isso quer dizer em contraste com São Mateus, que diz: quem não é comigo é contra mim? São sentenças diversas, aparentemente contrárias, mas conciliam-se desde que não sejam tomadas em sentido absoluto, mas com reserva, mantendo-se em vista as circunstâncias diferentes em que cada uma foi proferida. Em Mateus, Jesus fala aos fariseus, que, instruídos como eram das Escrituras, deviam ser os primeiros a reconhecê-los por Messias. E assim, só com reserva e neutralidade aparentes, vinham a lhe ser contrários e a fazer com que o povo duvidasse dele. Hoje, em Marcos, trata-se de um homem que estava realmente com Cristo e cria em Jesus Cristo e no poder do seu nome, pelo qual expelia demônios. Mas desse homem os discípulos receavam, porque ainda não acompanhava como eles a Jesus. O Divino Mestre fez ver que esse e os que se acharem em condições parecidas, idênticas a dele, estão verdadeiramente como discípulos, com ele, Jesus. Porque naquilo que fazem, não só não contrariam a sua doutrina, mas a aprovam e a propagam. E é isso que nós devemos de ter presente. Muitas vezes as pessoas querem estar com Jesus, creem verdadeiramente no nome de Jesus e realizam boas obras no nome dele e buscam viver a plenitude da fé católica.
mesmo sem concebê-la e conhecê-la plenamente, sem excluir nada da fé. São fiéis a Jesus, aos ensinamentos, ao Evangelho. Então, a estas pessoas, nós não devemos reprovar. Pensemos, vamos colocar um exemplo mais prático, talvez, para que não fique assim uma coisa de mal entendido em relação àquilo que quero dizer. Coloquemos as pessoas que até algumas décadas atrás moravam nas roças, nos lugares onde padre chegava raramente, como até na Amazônia, hoje tantas vezes não tem sacerdotes suficientes para visitar as comunidades, uma vez ao ano, e olhe lá quando não é a cada 2 anos. Aquelas pessoas conhecem Jesus, têm a fé em Jesus, estão com Jesus, creem em Jesus, têm uma vida de oração sincera, autêntica, mas não tem como seguir a Jesus, assim como nossos antepassados que moravam distante dos lugares onde havia a igreja e missa e os sacramentos, também não tem essa possibilidade de estar com Jesus ainda, ou não tiveram naquele tempo, mas realizam as obras que Jesus deixou. E nós vamos dizer que então nossos avós, bisavós, que vivendo uma fé autêntica e realizando as boas obras onde quer que viviam, em Jesus, no nome de Jesus, estavam contra Jesus? Não. Eles fizeram e doaram tudo de si para viver a salvação, os ensinamentos da fé, mesmo com o pouco que tinham. E é isso que o Senhor quer dizer. Alguns, talvez, no nosso mundo de hoje, estão fechados em si mesmos, impedem a si mesmos de viver plenamente a fé e seguirem plenamente a Jesus. Cabe a nós também mostrar-lhes este caminho ao encontro do Senhor, mas não impedir que as obras, as boas obras, as obras de amor sejam realizadas. Passemos brevemente ao Salmo. Os que amam vossa lei têm grande paz. E diz, mais adiante, serei fiel à vossa lei, vossa aliança, os meus caminhos estão todos ante vós, que prorrompam os meus lábios em canções, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Nós somos fiéis à lei do Senhor, à sua aliança, nos esforçamos, cantamos as canções, nova canção, a nova vida no Senhor, como diz Santo Agostinho, por conhecer a vontade de Deus para nós, para nosso futuro. Passemos à primeira leitura em Eclesiástico, capítulo 4, avançamos um pouco mais. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos da alegria pelo Senhor. Estes 2 primeiros versículos, se compreendemos à luz da fé cristã, que para nós a sabedoria é personificada e é o Verbo de Deus encarnado, nós compreendemos ainda melhor o texto de hoje. Porque a sabedoria, ou seja, Jesus comunica a vida a seus filhos e acolhe quem o procura. Ele é quem nos comunica a vida, não a bios. Essa foi-nos comunicada pelos nossos pais, pela graça de Deus, a vida biológica. Mas Jesus nos comunica a Zoé, a vida em plenitude, a vida eterna, a vida da graça. Se nós o procuramos, se nós realmente vivemos como filhos de Deus, se nós o amamos, e amar aqui entra também a questão do temor, não o medo, mas o medo de ofender, não é o medo, mas o receio de ofender a quem se ama. Quem o ama, quem pratica tudo o que ele diz, ama a vida verdadeira. E, desde cedo, desde manhã cedo, aqui não é a questão da manhã, do sol nascer, não. Aqui é a questão da vida que começa, a vida eterna que começa a brilhar desde cedo em nós, já aqui, enquanto caminhamos nesta terra, em Deus, nos movemos e vivemos nele, como dizíamos ainda há pouco. Desde já estamos repletos de alegria pelo Senhor, a alegria que não tem fim, apesar de tudo que passemos nesta vida. Seguimos. Quem a ela se apega herdará a glória, para onde for, Deus o abençoará.
Os que a veneram prestam culto ao santo, pois Deus ama os que a amam. Então, esses 2 versículos que acabamos de ouvir nos diz o quê? Que teremos a glória, não a glória passageira, mas a glória verdadeira, se nos apegamos à sabedoria, não às coisas da terra. Aqui, nós usufruímos dessas coisas para a nossa vida nesta terra, mas também rumo à nossa salvação. Mas não nos apegamos. Sabemos que estamos de passagem. Nos apegamos, sim, à sabedoria, ao Cristo, à vida verdadeira que Ele nos oferece, a vida nova, a santidade. E Deus nos abençoa por causa de estarmos apegados justamente à sabedoria e não às coisas desta terra. E Deus nos ama se nós veneramos a esta sabedoria, ao Cristo. Se nós colocamos em prática, nos esforçamos para viver dele e de seus ensinamentos. Quem escutar julgará as nações, quem a ela se dedicar viverá em segurança. Julgaremos as nações com Cristo, na sua glória, quando ele vier na glória, se nós realmente vivermos o que ele nos ensinou. E aqui é o escutar. Não é somente entrou pelo meu ouvido, não. Escutar e colocar em prática. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. Confiar, ter fé. Ter fé não é somente um ato, é um ato, uma graça que Deus nos dá, mas que nós devemos de rezar a cada dia, recordando uma vez mais, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Mas, ainda uma outra coisa aqui, é justamente aplicar tudo que a fé me propõe. No começo, ela acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Começa a prová-lo com a sua disciplina até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará a ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria. Lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Estes versículos nos mostram a realidade da vida de todos os santos e mártires. Porque, se olharmos os santos que passaram pelo caminho da conversão, ou seja, 98% dos santos, o que acontece? A sabedoria, o Cristo, caminhou com eles justamente também, acompanhou no caminho contrário, nos caminhos contrários. Como acompanha nós? Nós ainda não estamos no caminho da justiça e santidade. Nós tantas vezes fraquejamos, confiamos nas nossas forças, caminhamos naquilo que ainda não é de Deus, não transformamos nossa mentalidade, não pensamos nas coisas celestiais mais do que as coisas materiais. Então, a sabedoria, o Cristo, caminha conosco ainda quando caminhamos nos caminhos contrários. E são tantas vezes nesta vida. E talvez ainda hoje, para todos nós. Mas o que faz o Cristo e a sabedoria, se nós abrimos os nossos ouvidos, hein? O nosso coração, a nossa mente a Ele, se nós começamos a mudar, como dizemos, a nossa trocar de ficha, mudar a nossa mentalidade, o que acontece? Essa sabedoria. O Cristo nos traz temor e tremor. O temor de Deus, o santo temor de Deus, que é o amor verdadeiro, o temor de ofender a Deus, e o medo também. O medo do que posso causar à minha vida por não viver na sabedoria, por não viver no Cristo. E o tremor. Tremer porque eu sei que a minha vida futura, o céu, a vida eterna está em jogo. E assim, pouco a pouco, o Cristo, a sabedoria vai nos provando na disciplina. A disciplina é também para a vida espiritual, não só para a vida humana. Até que tenhamos plenamente o Cristo, a sabedoria em nossos pensamentos e caminhemos nele totalmente, como foi com todos os santos. Isto é para todos nós. E o versículo que segue é: quando estiver na linha reta, lhe dará alegria,
lhe mostrará o tesouro da ciência, a compreensão da santidade. Os santos não passaram por isso? Também é isso para nós. Se nós caminhamos com Cristo, mudamos pouco a pouco a nossa mentalidade, também nós seremos provados. Mas a aprovação, como escutamos ainda ontem na meditação, é justamente a nossa purificação, a purificação do nosso amor, para que não busquemos a Deus com segundas, terceiras, quartas intenções, mas por um amor autêntico, porque Ele é o sentido de nossa vida. E encerra a leitura de hoje. Se, porém, se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos de seu inimigo. Esta é a resposta. Este final é: e o que acontece, Padre, se eu não sigo a Cristo? O que acontece se eu não quero seguir na sabedoria de Deus, não quero viver na confiança, na santidade, naquilo que Deus me pede? Não é que Ele nos abandonará, somos nós que abandonamos então a sabedoria e nos entregamos ao inimigo. Porque sempre servimos alguém, e recordo uma vez mais algo que já havia dito alguma vez. Nós escolhemos a quem servir. Não existe essa falsa, melhor dizendo, a ideia: eu não sirvo ninguém, eu não submeto a ninguém, eu me submeto a mim mesmo. Sim, você não se submete a si mesmo. Você sempre serve a alguém. E se não servimos ao Cristo, só servimos ao seu inimigo. Há dois caminhos, e cabe a nós escolher: ou viver na sabedoria, seguindo Jesus, com a nossa cruz onde quer que Ele vá, confiando plenamente nele e pouco a pouco convertendo nossas vidas e passando por esta experiência dos santos, recordando que passaremos o cadinho da provação, passaremos pela purificação, mas o Senhor nos confirmará sempre na sua sabedoria, no seu espírito, ou não seguirmos tudo o que o Senhor nos propõe e assim, ao escolhermos algo completamente contrário, nos entregarmos às mãos do inimigo e assim perdermos também a eternidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente confiando no Senhor, na sabedoria eterna encarnada pelo seio da Virgem Maria, para que, nos colocando na plena escuta do seu Espírito Santo, na total acolhida do Evangelho, dos sacramentos, daquilo que Jesus nos propõe, possamos nos esforçar a viver sempre nos seus caminhos, no seu amor, na sua graça, para que, vivendo a sua santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.